As novas regras da ANAC começam a valer neste mês a partir do dia 14. Confira algumas mudanças na regulamentação do transporte aéreo brasileiro. Viajar de avião é rotina de trabalho para Saulo Batista. Ele vive na ponte aérea Brasília-São Paulo. E já perdeu a conta das vezes em que o voo marcado tinha mais passageiros do que o número de assentos. É o chamado overbooking. Neste caso, a companhia aérea recoloca o passageiro em outro voo. Para embarcar, Saulo já esperou muitas horas no aeroporto, sem qualquer recompensa da empresa. É o prejuízo de você ter a sua rotina alterada por uma circunstância da qual você não tem responsabilidade alguma. Ou seja, a companhia aérea faz você ficar 2 horas, no meu caso, 2 horas a mais no aeroporto, 2 horas a mais do que o que eu já estava esperando pelo voo, e sem qualquer justificativa, sem qualquer benefício. No exterior, a indenização é muito comum por overbooking, diz esse executivo. Em um voo de Miami para São Paulo, Silvio recebeu da companhia norte-americana $500 de crédito para a compra de passagem, o que equivale a cerca de R$ 1.500. Eu acho que é uma forma, né, que a companhia tem de ressarcir o inconveniente que ela causou para os seus clientes, transtornos, às vezes prejuízos no trabalho, na atividade profissional da pessoa. Então, acho que é o mínimo respeito que uma companhia aérea tem que ter com seus clientes. O Brasil vai entrar na mesma regra de outros países e terá que indenizar o passageiro imediatamente em caso de overbooking. A medida faz parte da resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que entrou em vigor no final do ano passado e passa a valer a partir do próximo dia 14. Uma delas é sobre a desistência da passagem. Hoje o consumidor está sujeito à multa. A partir do dia 14 de março, quando a resolução entra em vigor, o passageiro poderá desistir 24 horas depois da aquisição, sem nenhum ônus, se o bilhete for comprado com antecedência de mais de uma semana da data de embarque. Para o reembolso da passagem, a companhia tem atualmente um prazo de até 30 dias. Pela nova regra, ela deverá devolver o dinheiro ao passageiro em até 7 dias. Em relação à bagagem despachada, hoje existe uma franquia, ou seja, o passageiro não paga nada se a mala tiver até 23 quilos, no caso de voos nacionais, e 2 malas de 32 quilos cada uma em voos internacionais. A partir do próximo dia 14, a empresa poderá cobrar pela bagagem despachada de acordo com os próprios critérios. A franquia para bagagem de mão continua, mas o limite passará de 5 para 10 quilos. Outra mudança será na compra de passagem de ida e volta. Atualmente, se o passageiro não embarcar no voo de ida, perde a passagem de volta. Pela nova regra, a companhia não poderá cancelar o bilhete até o horário da decolagem. Isso é um ponto positivo porque, na verdade, há muito tempo vem se discutindo nos tribunais a possibilidade de manter esse voo de volta, dado que o consumidor já fez o pagamento por ele. Então, não há prejuízo para as companhias aéreas e isso realmente é verdade. Agora, quando o pessoal não usava, os passageiros não usavam o voo de ida, muitas cadeiras ficavam vazias e acabava não gerando prejuízo porque já estava pago. Mas a empresa voava com muito menos passageiros do que poderia utilizar. Então esse é um ponto de ganho para os consumidores. Diego Dutra participou das audiências públicas que discutiram as novas regras da ANAC para o transporte aéreo. Para ele, um dos pontos que ficaram de fora da resolução foi a possibilidade de se transferir a passagem para outra pessoa. Mas, segundo ele, isso pode mudar com um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Me parece que aguarda-se a decisão desse caminhamento do projeto de lei que já tem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e possivelmente vai se tornar uma lei federal. Então me parece que foi aguardado pela ANAC, não foi colocada agora na resolução a possibilidade de transferência, o que já poderia ter sido colocado, uma vez que ao que encaminha vai ser possível transferir de um passageiro para o outro, até porque beneficia aquelas pessoas que viajam ao trabalho, as empresas que compram os bilhetes e que infelizmente por algum motivo que de ordem de caso fortuito ou de uma impossibilidade da natureza a pessoa não pôde usar, o funcionário não pôde usar e poderia ser transferido para outro funcionário.